É noite de Halloween quando um assassino perigoso foge de uma instituição psiquiátrica e sai em busca de vítimas. Ele mira nas adolescentes imprudentes de um bairro, mas sua carnificina encontra resistência em uma garota com um forte instinto de sobrevivência. Se essa fórmula é clássica no terror de hoje em dia, é graças a Halloween, a Noite do Terror de 1978. E hoje eu vou falar dessa franquia que ditou tendências dentro do terror slasher e marcou a história do gênero com seus 13 filmes. 13 filmes. Eu vou resumir o que acontece em cada um desses filmes e falar sobre curiosidades de bastidores e de produção dessa franquia, que nada mais justo, né, que falar dela agora no nosso Spooktober, mês do Halloween. Mês do Halloween, a gente tem que falar de Halloween, né, gente? Mas antes, deixa eu me apresentar. Oi, gente, eu sou a Baby. Aqui nesse canal você vai encontrar muito filme de terror, curiosidades assustadoras e casos misteriosos. Então, se você gosta desse tipo de assunto, já deixa seu like aqui, se inscreve no canal, deixa seu comentário e também me segue nas redes sociais que eu vou deixar aqui na tela pra vocês. Todo dia tem vídeo curto e toda semana tem pelo menos 2 vídeos longos. E hoje tô diferente aqui, tô segurando o microfone, tenho que até que lembrar de não deixar ele tão perto, senão ele vai estourar. Mas não sei, gente, quis fazer diferente hoje e segurar, assim. Eu acho, inclusive, isso um absurdo, é uma coisa que eu faço nas redes curtas, principalmente. Quem foi, gente? Quem foi que criou essa moda de ficar segurando o microfone na mão? Tipo, a tecnologia se desenvolveu pra criar um microfone lapela pra gente ficar com o microfone assim na mão. Que saco! E eu faço isso também, gente. Então, tô me julgando. Mas enfim, vamos começar esse vídeo logo. O primeiro filme da saga Halloween, intitulado Halloween, a Noite do Terror, estreou nos cinemas em 1978. Dirigido pelo John Carpenter, que tinha 30 anos na época, o longa foi feito com um baixo orçamento de $300 mil, que sim, isso é baixo pra um filme. É muito dinheiro, eu sei, mas é baixo pra um filme. E como que surgiu essa ideia? Bom, a ideia de Halloween veio de um cara chamado Irving Yablans, um produtor e distribuidor independente norte-americano. Ele conta que estava voltando de avião de um festival em Milão e durante o voo ele teve a ideia de um filme barato sobre um assassino que caça babás. E quando o avião pousou, ele já ligou pro John Carpenter perguntando se ele queria escrever e dirigir esse filme. O projeto começou com o nome de The Babysitter Murders, só que o Yablans teve a ideia de tudo isso do assassinato das babás acontecer na noite de Halloween, que é dia 31 de outubro. E o título do projeto ia mudar pro título perfeito, Halloween. E, gente, eu fico de cara que ninguém nunca tinha pensado em um filme de terror chamado Halloween antes de 78, mas enfim. E quando ele pensou isso, gente, era tipo final de 77 e o filme ainda tinha que ser escrito, produzido, editado e tinha que estar tudo pronto pro dia 31 de outubro. Nisso, o John Carpenter chamou a Deborah Hill, uma produtora e roteirista, para poder coescrever e produzir. E os dois escreveram o roteiro super rápido, falam que foi tipo 2 semanas. E na escrita, a Deborah ficou responsável por escrever o universo das meninas, a Laurie, né, e as suas amigas, e o Carpenter ficou responsável pelo universo do Dr. Loomis e do Michael Myers. As filmagens começaram em maio de 78 e foram feitas no sul da Califórnia, como se fosse Haddonfield. E o filme foi rodado todo em 22 dias. E aí entra uma coisa, o filme, né, precisava parecer que se passava em outubro, que é o outono lá nos Estados Unidos. Mas como eles gravaram em maio e era primavera, eles precisaram pintar um tanto de folha pra poder parecer aquelas folhas secas de outono. E a galera pintou tudo à mão mesmo, gente. Aí eles colocavam tudo num saco de lixo, jogavam no cenário antes de cada cena. E depois que a cena era gravada, eles recolhiam tudo pra poder usar pra próxima. Super trabalhoso, né? E o fato do filme ter sido filmado, né, na primavera, também fez com que a produção tivesse dificuldades de achar abóboras que são características, né, do Halloween. O tempo de gravação era curto e o orçamento era curto. Por causa disso, o Nick Castle, que interpretou o Michael Myers, recebeu só $25 por dia de filmagem, ou seja, 25 vezes 22. Vamos fazer essa conta aqui, peraí. 25 vezes 22. Dá $550 que o ator ganhou pra fazer o filme, que depois faturou $70 milhões. Complicado, né, gente? Complicado. Dizem
Dizem também que o fato da estética do filme ser tão escura era porque a produção não tinha dinheiro para mais iluminação. Essa falta de orçamento também refletiu na máscara do Michael Myers, que na verdade é uma máscara do Capitão Kirk de Star Trek que foi pintada de branco e teve os cabelos arrancados. Halloween, a Noite do Terror, acompanha a Laurie Strode, uma adolescente tranquila de Haddonfield que passa a ser perseguida pelo Michael Myers na noite de Halloween. Anos antes, quando criança, o Michael matou a própria irmã e foi internado sob os cuidados do psiquiatra Dr. Loomis. Agora adulto, ele acaba escapando do sanatório, volta para a cidade natal e passa a ir atrás da Laurie e das suas amigas Annie e Linda, enquanto o Dr. Loomis tenta rastrear ele pelas ruas pacatas de Haddonfield. Para interpretar a Laurie, o John Carpenter e a Deborah Hill queriam uma atriz jovem e relativamente desconhecida para dar veracidade a essa coisa de garota comum que enfrentava o mal. E a Jamie Lee Curtis, além de ter esse perfil, também ia render um bônus para a divulgação do filme. A Jamie é filha da Janet Leigh, a Marion de Psicose, que foi uma das primeiras Scream Queens do cinema. Como o orçamento era baixo, o cachê da Jamie foi modesto, $8 mil pelo filme inteiro, com mais $200 de verba para ela mesma comprar o figurino da Laurie em lojas de departamento. Halloween, a Noite do Terror, estreou no dia 24 de outubro de 1978 no cinema AMC Empire em Kansas City, sem nenhum grande estúdio para distribuir o filme. Todo o lançamento do filme foi um lançamento de guerrilha. Lançamento de guerrilha é quando você lança um filme com pouca grana e muita criatividade. Em vez de estrear no país todo com um monte de anúncios, você começa em poucas cidades onde o público tem mais chance de curtir e aí faz ações simples e baratas, mas que chamam a atenção. Sessão à meia-noite, bate-papo com o diretor, parceria com o cineclube, cartaz colado em faculdade e divulgação em rádios e perfis locais. A ideia é usar essas ações para gerar boca a boca e matérias na imprensa. Se o público reage bem e as salas enchem, você leva o filme para mais cidades. Ou seja, começa pequeno, faz barulho ali com o que tem e deixa a própria galera vender o filme, reduzindo o risco e o gasto. E o lançamento de Halloween foi basicamente assim, e o filme de 78 acabou faturando $70 milhões. Atualmente, o filme tem 97% de aprovação da crítica no Rotten Tomatoes e 89% de aprovação do público. Outras curiosidades interessantes do primeiro filme da franquia são que Haddonfield é uma cidade que realmente existe e fica em Nova Jersey, e é o nome da cidade em que a Deborah Hill cresceu. E que a trilha sonora, acho que essa é uma curiosidade bem conhecida, foi composta pelo próprio John Carpenter, que fez isso sozinho, rápido e no sintetizador, porque ele não tinha dinheiro para contratar uma orquestra, outro compositor ou algo do tipo. Ele mesmo conta que em 3 dias ele gravou mais ou menos 5 ou 6 temas meio que no escuro, tipo sem sincronizar a imagem do filme, e depois que ele montou essas composições no filme. O tema principal de Halloween costuma ser descrito como um 10/8 ou um 5/4 composto, que é um compasso quebrado que provoca essa sensação de inquietude na gente quando a gente escuta. Em vez de uma grande partitura sinfônica, o Carpenter criou poucos trechos que aparecem em cenas diferentes. Bom, o sucesso de 1978 deixou todo mundo perguntando, e agora? E a resposta veio rápido. Em 1981 saiu Halloween 2, O Pesadelo Continua. O John Carpenter e a Deborah Hill escreveram a continuação, mas quem dirigiu foi o Rick Rosenthal. O filme acontece na mesma noite do primeiro e boa parte dentro de um hospital. E aí rolaram 2 decisões que marcariam a franquia: mais violência e a revelação de que a Laurie e o Michael eram irmãos. Em Halloween 2, algumas cenas acabaram sendo refilmadas, porque depois de ver o primeiro corte do diretor Rick Rosenthal, o John Carpenter achou o filme muito tímido pro padrão de violência que o público já esperava no começo dos anos 80, que era pós Sexta-feira 13 ali. Aí ele entrou na pós-produção para poder rodar cenas adicionais mais gráficas e ajustar o ritmo. Sobre a revelação da Laurie ser irmã do Michael Myers, o próprio Carpenter conta que estava travado para achar a história para continuação e de madrugada
madrugada, escrevendo com uma cerveja atrás da outra, ele acabou tendo essa ideia como uma forma rápida de amarrar o enredo e dar um motivo pro Michael perseguir a Laurie. Depois, ele mesmo passou a dizer que não gostava dessa solução. Ele mesmo já chamou de ideia terrível e idiota, porque o Michael funciona melhor sem explicação. Um mal ali sem motivo. Ou seja, essa ideia foi meio que a contragosto, porque resolveu o problema prático do roteiro, mas ia contra a própria filosofia que ele tinha pro personagem. Halloween 2, O Pesadelo Continua, estreou no dia 30 de outubro de 1981 em 1.217 salas nos Estados Unidos e ficou no número 1 no final de semana de estreia. O orçamento do segundo filme foi de 2,5 milhões de dólares e ele acabou arrecadando na bilheteria total mais ou menos 25 milhões de dólares. Em termos de recepção, o público curtiu mais do que a crítica. No agregado atual, ali no Rotten Tomatoes, o filme tem 34% de aprovação dos críticos e 63% de aprovação da audiência. O crítico de cinema Roger Ebert, por exemplo, achou a continuação menos elegante que o original e criticou o aumento do gore. Ainda assim, o público compareceu ali nas salas de cinema e dentro do recorte de 1981, o filme ficou atrás de Um Lobisomem Americano em Londres, entre os filmes de terror que mais renderam no ano, mas ficou na frente de Sexta-feira 13, parte 2. No ano seguinte, veio aí uma doideirinha. Em 1982, a equipe tentou mudar a rota e transformar Halloween numa antologia, ou seja, um filme diferente a cada ano. Daí nasceu Halloween 3, A Noite das Bruxas, escrito e dirigido pelo Tommy Lee Wallace, sem o Michael Myers, e com uma história diferente que acompanha o Dan e a Ellie, que investigam a morte misteriosa do pai dela e chegam até a fábrica de máscaras Silver Shamrock. O roteirista britânico Nigel Kneale chegou a escrever uma versão desse filme, mas tirou o nome depois das mudanças, exigindo mais gore. Na época, o público estranhou bastante esse filme, mas hoje em dia ele tem um pouco de status de cult, e os filmes mais novos fazem até homenagem aos 3 tipos de máscara do 2, que são da bruxa, da caveira e da abóbora. Halloween 3, A Noite das Bruxas, estreou no dia 22 de outubro de 1982 nos Estados Unidos, mas o público foi pego de surpresa com a ausência do Michael Myers e a crítica veio mista para negativa, e o filme acabou faturando só 14 milhões de dólares e ficou atrás de outros filmes de terror de 1982, como Poltergeist e Sexta-feira 13, parte 3. No Rotten Tomatoes, Halloween 3, A Noite das Bruxas, tem 49% de aprovação da crítica e 30% de aprovação do público. You've got us. Please stop it. Stop it now. Turn it off. Turn it off. Stop it. 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 A reação negativa ao 3 fez a produção, obviamente, querer trazer o Michael Myers de volta 6 anos depois, em 1988, com Halloween 4, O Retorno de Michael Myers. Halloween 4 foi dirigido pelo Dwight Little e o roteirista Alan B. McElroy escreveu o roteiro correndo por causa da greve dos roteiristas, e ele concluiu esse roteiro em 11 dias. Halloween 4 se passa 10 anos depois do massacre do primeiro filme. O Michael Myers acorda de um coma durante uma transferência e foge ao descobrir que tem uma sobrinha em Haddonfield, a Jamie Lloyd, filha da Laurie. Ele volta para a cidade para caçar ela, enquanto o Dr. Loomis retoma a perseguição. A história acompanha a Jamie vivendo com uma família adotiva, porque nessa linha do tempo da franquia, a Laurie Strode, que é a mãe da Jamie, é dada como morta em um acidente de carro entre os eventos de Halloween 2 e Halloween 4. Com isso, a Jamie Lloyd fica órfã e é colocada sob os cuidados da família Cahooters, passando a viver com eles em Haddonfield. Halloween 4, O Retorno de Michael Myers, estreou no dia 21 de outubro de 1988, custou cerca de 5 milhões de dólares e faturou no total 17 milhões de dólares. Já um pouco melhor que o 3, né? O quarto filme recebeu críticas mistas para negativas e um público mais simpático que o terceiro filme, mas no Rotten Tomatoes ele tem 39% de aprovação da crítica e 54% de aprovação do público.
Bom, o estúdio quis aproveitar o embalo e já lançou Halloween 5, A Vingança do Michael Myers, já em 1989. O filme foi dirigido pelo Dominic Girard. Só que pelo que eu vi, esse filme foi mais na correria ainda que o primeiro. Eles tinham aquela mesma missão, né, de ter que lançar em outubro. E por causa disso, o filme começou a ser gravado no dia 1º de maio de 89, sem o roteiro finalizado. Olha que doideira. A trama se passa um ano depois do 4. O Michael sobrevive e reaparece em Haddonfield e volta a perseguir a sobrinha Jamie, agora traumatizada e internada em uma clínica infantil. Enquanto isso, o Dr. Loomis tenta usar a estranha ligação psíquica entre a Jamie e o Michael para poder atrair o assassino e acabar com isso dentro da velha casa dos Myers. E tem umas curiosidades interessantes sobre esse filme. Existe um corte perdido dele em que, na abertura, aparece o Michael Myers sendo revivido por um ocultista chamado Dr. Morte. Essa sequência foi cortada e por décadas ela ficou perdida, até que em 2021 essa versão alternativa foi inclusa nos extras do relançamento do filme em 4K. Clear, the dead foretell the coming year. Nesse filme também aparece o Homem de Preto, um personagem misterioso introduzido ali sem explicação que só ganha sentido em Halloween 6. Existem também relatos de mudanças de mortes, como a da Rachel, que é a irmã adotiva da Jamie, porque dizem que a atriz Ellie Cornwell pediu para suavizar a morte da sua personagem. O filme estreou no dia 13 de outubro de 89, lá nos Estados Unidos, custou na casa de 5 milhões de dólares e faturou cerca de 11 milhões de dólares. Halloween 5, A Vingança de Michael Myers, foi bem mal recebido pela crítica e pelo público. O filme tem 11% de aprovação da crítica no Rotten Tomatoes e 36% de aprovação do público. E nesse ponto, a galera já tava meio que cansada do mais do mesmo de Halloween. You're just like me. 6 anos depois do quinto filme, Halloween 6, A Última Vingança, estreou em 1995, dirigido pelo Joe Chappelle. A trama de Halloween 6 se passa 6 anos depois dos eventos do 5 e a gente descobre quem é aquele homem de preto e também conhece o culto de Thorne, uma seita com raízes druidas que marca uma criança com a runa Thorn e a obriga a sacrificar a própria família em noites de Halloween para poder proteger a comunidade de desgraças como a peste, a fome, etc. Na mitologia do sexto filme, é isso que explica a obsessão do Michael em matar os parentes e a sua resistência sobre-humana. O símbolo de Thorn aparece no pulso do Michael em Halloween 5, mas assim como o Homem de Preto, ele só ganha explicação aqui no 6. O Homem de Preto é o Dr. Terence Wynn, líder do culto, e o filme detalha a lógica da maldição e dos rituais. Lembra aquela cena de abertura de Halloween 5 que eu falei que foi cortada com o tal de Dr. Morte? Ela mostrava esse símbolo, que é uma runa, sendo tatuada no Michael durante um ritual. Então o sexto filme acabou pegando essas coisas, esses detalhes do 5, para poder desenvolver o enredo ali do 6. No enredo de Halloween 6, o Homem de Preto mantém a Jamie Lloyd em cativeiro, ela dá à luz a um bebê e foge, mas o Michael vai atrás. E a Jamie deixa o bebê no banheiro de uma rodoviária para poder tentar salvar ali a criança. Em Haddonfield, quem entra em cena é o Tommy Doyle, interpretado pelo Paul Rudd, o garotinho ali que a Laurie era babá no primeiro filme. E esse foi o primeiro filme que o Paul Rudd fez, gente, junto com as Patricinhas de Beverly Hills, que estreou no mesmo ano. Agora o Tommy é adulto, né? Ele encontra o bebê e se junta ao Dr. Loomis para poder tentar impedir o ritual do culto que quer sacrificar o recém-nascido. Halloween 6, A Última Vingança, custou cerca de 5 milhões de dólares e rendeu 15 milhões de dólares na bilheteria mundial. A crítica detonou o filme e atualmente ele tem 8% de aprovação da crítica no Rotten Tomatoes e 36% de aprovação do público. A audiência coloca a culpa da crítica negativa no enredo ser confuso e nessa origem meio nada a ver do Michael Myers. What have they done to you?
A virada seguinte foi Halloween H20, 20 anos depois, lançado em 1998. A Jamie Lee Curtis topou voltar para o filme e quem dirigiu foi o Steve Miner. A ideia era ignorar os eventos do 4 até o 6 e fazer uma continuação direta de Halloween 2. A trama de Halloween H20 se passa 20 anos depois dos eventos do primeiro filme. A Laurie vive escondida na Califórnia com o nome de Carrie Tate, trabalhando como diretora de um colégio interno e criando um filho adolescente. Traumatizada e alcoólatra, ela ainda teme que o Michael Myers encontre ela e ele encontra. Na noite de Halloween, o Michael invade o campus e força a Laurie a parar de fugir e encarar o irmão cara a cara ali, num duelo final que termina com ela cortando a cabeça dele. Halloween H20 teve 17 milhões de orçamento e faturou 75 milhões no mundo todo. E a recepção da crítica foi mista para positiva. Atualmente no Rotten Tomatoes ele tem 54% de aprovação da crítica e 50% de aprovação do público. Come on, get up. Depois disso, veio Halloween Ressurreição, em 2002, que trouxe o Rick Rosenthal de volta para a direção. A trama se passa 3 anos depois de Halloween H20 e a Laurie está internada num hospital psiquiátrico. E ela morre logo no início porque o Michael Myers volta. Mas como que ele volta, gente? Sendo que ela cortou a cabeça dele no último. Olha só a justificativa que eles deram para isso. Em Halloween H20, antes da polícia chegar, o Michael trocou de roupa com um paramédico e esmagou a laringe dele pro cara não conseguir falar, então a Laurie teria cortado a cabeça do paramédico, não do Michael. E é assim que a franquia explica a volta do vilão em Halloween Ressurreição. Depois disso, o enredo segue para um site de reality show, o Dangertainment, decidindo transmitir ao vivo uma noite dentro da casa dos Myers com estudantes usando câmeras no corpo. Óbvio que o Michael tá lá dentro de verdade e transforma a live em um massacre. Essa sequência nasceu muito para poder aproveitar a onda dos realities no começo dos anos 2000 e o projeto chegou até ser chamado de Halloween michaelmyers.com. E olha só, a Jamie Lee Curtis topou voltar só para poder encerrar de uma vez a Laurie e matérias afirmam que ela pediu na época para que a personagem morresse ali. Halloween Ressurreição custou 15 milhões de dólares e faturou cerca de 37 milhões de dólares e a crítica foi ruim. Atualmente no Rotten Tomatoes o filme tem 10% de aprovação da crítica e 24% de aprovação do público e costuma aparecer aí entre os menos queridos da franquia. Hey, Mikey! Happy fucking Halloween! Em 2007, a franquia foi reimaginada pelo Rob Zombie, que escreveu e dirigiu um remake focado na origem do Michael Myers, chamado de Halloween: O Início. A trama é uma mistura de origem com remake e volta até a infância do Michael Myers, mostrando sua família disfuncional, o fascínio por máscaras, a internação e a escalada de violência, e também recria a noite em que ele escapa do sanatório e passa a perseguir a Laurie Strode, agora interpretada pela Scout Taylor Compton. O próprio Rob Zombie escreveu, dirigiu e produziu o filme. O filme teve 15 milhões de dólares de orçamento e o lançamento aconteceu no dia 31 de agosto de 2007. Halloween: O Início quebrou o recorde do feriado do Dia do Trabalho nos Estados Unidos, faturando 26 milhões de dólares no fim de semana e fechando com 80 milhões de dólares no mundo inteiro. Já a recepção foi média. Atualmente no Rotten Tomatoes ele tem 28% de aprovação da crítica e 59% de aprovação do público. Mesmo assim, como um reboot comercial, o filme funcionou tão bem que garantiu a continuação em 2009. Halloween 2, do Rob Zombie, estreou em 2009 e se passa um ano depois dos eventos do remake de 2007. No enredo, a Laurie Strode está despedaçada pelo trauma que ela viveu, morando com a família Brackett e tentando sobreviver a pesadelos. Enquanto o Dr. Loomis vira uma celebridade explorando o caso num novo livro. O Michael, que está vivo e recluso como um andarilho,
andarilho é levado através de visões a se reunir com a irmã. A perseguição volta para Haddonfield e acaba num confronto final ali num galpão. Halloween 2 de 2009 teve um orçamento de 15 milhões de dólares e acabou faturando 39 milhões de dólares. A recepção foi ruim com a crítica e dividiu o público. No Rotten Tomatoes ele tem 25% de aprovação da crítica e 44% de aprovação da audiência. Are you a giant? Can we be friends? Bom, e a fase mais recente da franquia começa em 2018, quando David Gordon Green dirigiu mais um Halloween como uma sequência direta do clássico de 78, ignorando os demais. Gente, eu acho muito engraçado, tipo, esse fato de eles simplesmente ignorarem outros, tipo, nesse aqui que eu vou lançar esse ano, eu vou ignorar o 3, o 4 e o 5, aí depois eu vou ignorar o de 2007, o de 2009, e tipo assim, meio que foda-se, né? É liberdade criativa total nessa vibe. A trama se passa 40 anos depois do massacre de 78. Michael Myers escapa de novo durante uma transferência e volta para Haddonfield. A Laurie passou a vida inteira se preparando para esse dia. Ela transformou a própria casa num bunker para poder proteger a filha Karen e a neta Allison e finalmente encarar o assassino. O duelo final acontece na casa armadilha da Laurie. E adivinha quem disse que não ia voltar, mas volta pra esse? A Jamie Lee Curtis. Reportagens falam que ela voltou porque ela recebeu um pitch ali do filme que super convenceu ela de cara e porque ela enxergou uma história sobre trauma e não só mais um slasher. E quem meio que abriu a porta pra isso foi o Jake Gyllenhaal, a quem ela chama de afilhado não oficial. Depois de ter filmado com o diretor David Gordon Green, o Jake ligou pra Jamie e incentivou ela a ouvir a proposta. Ela leu o script e disse que a decisão veio fácil. O que fisgou ela foi a ideia de ignorar as continuações, retomar direto de 78 e explorar o impacto de 40 anos de trauma em 3 gerações. A Laurie, a filha Karen e a neta Allison. Outra coisa que a gente teve de volta foi o John Carpenter compondo a trilha sonora, agora do lado do filho, Cody Carpenter, e do Daniel Davis. E o público recebeu muito bem esse filme, tá? Atualmente no Rotten Tomatoes ele tem 79% de aprovação da crítica e 72% de aprovação do público. Halloween de 2018 teve um orçamento de 10 milhões de dólares e olha só, presta atenção, ele faturou na bilheteria mundial 259 milhões de dólares. Rapaz! Acredito aí, se eu não me engano, acho que no roteiro os próximos não faturaram assim, então acho que esse foi o filme da franquia que mais faturou assim na história. Sorry, I tried to stop him. Come here. Em 2021 veio Halloween Kills, também dirigido pelo David Gordon Green, que começa na mesma noite do filme de 2018. A casa da Laurie pega fogo, os bombeiros chegam, o Michael Myers consegue sair do porão e mata todo mundo voltando pra Haddonfield. A Laurie passa o filme no hospital enquanto a cidade organiza um linchamento. O Tommy Doyle volta, mas não com o ator Paul Rudd, sim com o ator Anthony Michael Hall interpretando ele, e a Lindsay volta com a atriz Kylie Richards. No ato final, o grupo cerca o Michael, mas ele vira o jogo. A Karen, filha da Laurie, é morta na casa dos Myers, deixando a Laurie e a Allison pro desfecho no capítulo seguinte. O público geral recebeu médio ali o filme. Atualmente no Rotten Tomatoes ele tem 66% de aprovação do público e 38% de aprovação da crítica. Ainda assim, abriu em primeiro lugar no final de semana de estreia e virou a melhor estreia de um filme R-rated na pandemia na época. Filmes R-rated são filmes não recomendados para menores de 17 anos sem acompanhante. E olha só essa curiosidade, Halloween Kills é um dos filmes mais violentos da franquia. Ele recebeu a classificação R por forte violência sangrenta ao longo de todo o filme, imagens macabras, linguagem inapropriada e algum uso de drogas. Segundo a agência que regula essas coisas lá nos Estados Unidos. O filme tem muitas mortes em tela e com gore. Críticas resumem que quem busca violência slasher hardcore sai satisfeito. Em números, Halloween Kills
é apontado com a maior body count da série, com cerca de 31 mortes. O orçamento de Halloween Kills foi de 20 milhões de dólares e ele faturou cerca de 133 milhões de dólares mundialmente. Tomorrow, or next Halloween when the sun sets and someone is alone. E chegamos em 2022 com o último Halloween lançado até então, né, gente? Porque, assim, vocês acham que não vai lançar mais? Claro que vai. Halloween Ends, também dirigido pelo David Gordon Green, continua a história dos anteriores, com a Laurie Strode tentando tocar a vida com a neta Ellison. Nesse filme também entra o personagem Corey, que cruza com Michael Myers, que estava sumido desde o Halloween Kills, e começa a se espelhar nele. Ele meio que se inspira ali no Michael. A relação dele com a Ellison preocupa a Laurie, mas ele acaba sendo morto pelo próprio Michael. E no fim, a Laurie e a Ellison derrotam o Michael Myers original e a cidade faz um cortejo até um ferro velho para triturar o corpo dele, dando um fim explícito ali ao vilão nessa linha do tempo. Nessa linha do tempo, né, gente? Em outra, quem sabe? E também daqui a uns anos eles ressuscitam ele de novo. É assim, é cíclico. De anos em anos, a gente vai ter uma continuação, um reboot, um remake. Enfim, Halloween Ends tem 40% de aprovação da crítica no Rotten Tomatoes e 57% de aprovação do público. O orçamento foi de mais ou menos 20 milhões de dólares e o filme arrecadou 105 milhões de dólares na bilheteria mundial. Bom, dá pra ver, né, que o Michael Myers é meio que uma diva pop com esse tanto de era aí que ele teve. E cada uma dessas eras nasce de uma decisão que às vezes é meio questionável, né? Eles queriam experimentar no 3, voltar pro básico no 4, tentar trazer uma mitologia, uma maldição, alguma coisa meio sobrenatural ali no 5 e no 6, modernizar para um público pós-pânico no Halloween H20, refazer do zero com os filmes do Rob Zombie e, por fim, atualizar e encerrar a franquia, por enquanto, com esses últimos filmes que rolaram aí a partir de 2018. Bom, eu gosto bastante da franquia Halloween. Não é a minha franquia slasher favorita, mas, óbvio, tem seu lugar, né, gente? Quando a gente fala de slasher, é óbvio que tem ali o Michael Myers como uma referência muito grande, Halloween como uma referência muito grande, enfim. Pena que muitos filmes de Halloween, na minha opinião, não são tão bons. Mas eu acho que a franquia, em geral, é uma franquia muito boa, vale a pena de assistir. Bom, deixa aqui nos comentários se você gosta da franquia, quais desses 13 filmes você gosta mais e se você acha que em breve teremos mais Halloween por aí. Eu acho que sim. Putz, daqui a uns 5 anos no máximo. Bom, e se você chegou até aqui no final do vídeo, não esquece de deixar seu like pro YouTube entender que você gostou do meu vídeo e recomendar ele para mais pessoas. E também se inscreve por aqui para conferir mais conteúdo assim. Beijos aterrorizantes e até o próximo vídeo.